Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão bíblica e que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua mente a cada momento, que a sua casa seja um local de alegria, um local de bem-estar e que a todo momento Deus traga à sua mente aqueles momentos bons que você viveu, que a todo momento Deus coloque no seu coração aquela certeza de que é melhor sempre ter a esperança no Senhor, a esperança posta em Deus, sabendo que realmente Ele pode fazer coisas maravilhosas e já tem feito coisas maravilhosas por nós. E que a gente pare para perceber isso e que a nossa alegria esteja a todo momento na mais alta forma de demonstrar, de viver, e que a gente consiga realmente nutrir no coração, guardar no nosso coração essas lembranças boas e a certeza de que realmente quem conduz os nossos passos, a nossa vida é Deus. Então seja muito bem-vindo a mais um momento de meditação e a minha oração é que nesta noite Deus esclareça esse texto à sua mente e que você consiga ter ao final mais informações importantes, informações bíblicas que vão gerar aí um comportamento, ou pelo menos precisam gerar, seria a melhor resposta, né? Gerar um comportamento que fosse um comportamento de acordo a essa mensagem. Então, a minha oração é que você consiga alcançar esse alvo e a gente vai caminhar dentro dessa ideia, dentro dessa meta, e pedir a Deus que Deus esclareça isso a gente, não é? Não adianta nada a gente parar para meditar na palavra de Deus sem pedir que Ele mesmo esclareça para a gente, que Ele ilumine o nosso coração. Amém. Boa noite, Rosane. Boa noite a todos. Queridos, eu convido vocês agora para que a gente ore ao Senhor e peço que você feche os olhos e ore comigo e logo depois de orarmos, eu vou começar aqui fazendo a leitura e a gente vai ter o nosso período de meditação. Vamos orar? Ore comigo neste momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite ter momentos como este. Que o Senhor mesmo fale ao coração da gente, que o Senhor lance luz à nossa mente, que lance luz, ó Deus, ao nosso coração. E que em nome de Jesus, nós todos, ao final, fiquemos com o coração feliz, grato por termos aprendido um pouco mais da palavra do Senhor. Que seja o Teu poder mesmo a nos ensinar e que em tudo aquilo, Deus, que o Senhor nos fizer colocar os olhos e meditar nesta noite, que tenha como resposta uma mudança em nosso coração. Que nós abramos as portas mais secretas da nossa alma e que a palavra do Senhor lance luz sobre cada cômodo desse do nosso coração. Então fale conosco, abençoe cada um que está assistindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor no texto da nossa meditação desta noite. Vou colocar aqui o texto. Peço que você abra aí a palavra do Senhor nele. Mateus capítulo 5. Versos 33 a 37, é o texto da nossa reflexão de hoje, da nossa meditação. Abra aí a palavra do Senhor e vamos juntos em mais um trecho, em mais alguns metros dessa nossa caminhada, refletindo durante a quarentena, né? As nossas reflexões da quarentena. Vamos lá? Abra aí a palavra do Senhor, eu vou fazer leitura agora. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém.
Um texto aí bastante conhecido nosso e também muito mal interpretado, muito mal compreendido. E com a graça do bom Deus, a gente vai conseguir compreender qual é a mensagem desse texto esta noite. Algo que a gente tem que ter em mente sempre é que a nossa vida precisa ser pautada, construída sobre a verdade. Porque todas as vezes que a gente se comporta de maneira verdadeira, que a gente constrói a nossa vida, o nosso discurso sobre a verdade, a gente não precisa temer nada. A gente pode a todo instante passar por questionamentos, por confrontamentos, que a nossa história vai ser sempre a mesma. E existe até uma técnica na justiça, principalmente quando o juiz vai inquirir alguém, vai colher depoimento das partes, que é ele começar a falar, fazer perguntas bastante óbvias e tomar ali as respostas daquela pessoa que no primeiro momento está mais atenta ao discurso que ela vai falar ali, o que ela vai dizer, e depois ele vai começando a mudar um pouco a rota, o rumo da conversa, mas acaba voltando às mesmas perguntas que fez no início de forma diferente, um pouco mais veladas, né? De forma mais velada. E aí, quem está mentindo acaba caindo em contradição. Então, o mentiroso profissional, ele tem que ter um cuidado muito grande, um controle muito grande para não se esquecer da própria história. Então, isso é um castigo terrível, porque aquela pessoa que vive mentindo, ela vive presa à sua própria conduta. Ela vive precisando fazer alguns recortes da sua história, da sua mentira, para carregar consigo, porque a qualquer momento ela tem que olhar aquela colinha do que foi que ela disse, a mentira que ela contou, para que ela não venha depois a se contradizer. E a palavra de Deus, quando fala sobre a conduta do cristão, fala de uma conduta que bebe daquela fonte mais cristalina possível, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Então, o comportamento do cristão que bebe nessa fonte deve ser um comportamento que demonstra que, de fato, ele aprendeu a verdade, que ele está se comportando e falando de acordo à verdade. E a gente nota que nesse momento do capítulo 5, dentro daquela mensagem do Sermão do Monte, Jesus continua dentro daquela proposta da sua pauta moral, trazendo à tona alguns pontos muito bem gravados na mente e no coração dos judeus sobre a lei do Senhor e sobre o que Deus requeria em termos de comportamento daquele povo, né? E Jesus faz isso porque Jesus está colocando em xeque a interpretação deles sobre a lei e sobre a vontade de Deus. A gente já analisou alguns desses pontos em que Jesus põe em xeque a interpretação e mostra que havia um equívoco grave naquelas interpretações, na maioria das vezes equívocos pautados numa busca simplesmente por cumprir de forma literal o que estava ali no comando, mas não havia coração nenhum envolvido, não havia amor envolvido, não havia de fato uma devoção, uma mudança de vida, era só uma lista de regras que era atendida para dizer assim, olha Senhor, estou atendendo a lista de regras que o Senhor me deixou para mim. Mas não tinha amor nenhum naquilo. E Jesus mostra que para o cristão, que é esse que está sendo tocado, transformado pela mensagem, que esse cristão precisava perceber que a conduta dele deveria ser diferente em face dessas ordens de Deus, da palavra de Deus. E hoje a gente vai ver aquela parte dentro desse sermão do monte, sobre os juramentos, e esses juramentos sob a perspectiva de Deus, porque juramentos a gente tem à torta e à direita e com as bases mais diversas. Mas aqui a gente vai analisar aqueles juramentos que devem ser avaliados de acordo com o padrão de Deus. E a gente vai perceber, num primeiro momento, qual era o parâmetro que os judeus tinham para conseguirem ter a sua interpretação sobre o que era, como é que era administrado, como deveria ser administrado o juramento, ver também os textos bíblicos que eles usavam como base, ver a repreensão de Jesus a essa interpretação
depois vermos um outro ponto, que é sobre a questão propriamente dita do juramento, se ele está completamente proibido, e depois qual é a lição que o Senhor tem para nós a partir desses versículos. Então vamos lá. Nesse primeiro momento eu quero pensar com vocês sobre a repreensão de Jesus quanto a essa interpretação errada da lei. E aqui a gente vai ver os textos que os judeus se amparavam, ou se protegiam para dizer que o juramento tinha que ser da forma que eles estavam dizendo, tá bom? E esses textos são pelo menos 3, e eu vou lê-los para vocês. O primeiro deles está em Levítico 19:12. Levítico 19:12, se você quiser tomar nota. E diz assim: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui está a primeira referência bíblica que eles usavam para pautar a interpretação deles sobre juramentos. A segunda referência bíblica está em Números, capítulo 30, verso 2. Números 30, verso 2. E diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. E o terceiro texto está em Deuteronômio 23, 21. Então, Deuteronômio, capítulo 23, verso 21, diz assim: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado, se não cumprir da forma como foi prometido. Isso aqui é a conclusão. E quando a gente olha para esses textos, havia na mente dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, isso durante a história de Israel, uma mudança do enfoque desses textos. Porque o enfoque que o Senhor quis dar desde o início, e que era o enfoque verdadeiro, que Jesus faz aqui revisita essa ideia, revisita o conceito para fazer ali a pontuação que deveria ser feita, para colocar a ênfase que deveria ser colocada nessa ideia, é que quando o Senhor fala sobre os juramentos, ele não está falando que o ponto preponderante era o nome de Deus estar ali envolvido no juramento, mas o ponto preponderante era a verdade envolvida. Então, o ponto aqui, nevrálgico, o ponto central, era aquela ideia de que qualquer que fosse a palavra, qualquer que fosse o juramento, qualquer que fosse o acordo, deveria ser feito tendo como terreno sólido, como base sólida, a verdade. Então eu quero que você guarde isso aqui na sua mente, isso é importante. A verdade é que era a ênfase. E a gente pode pegar esses 3 textos e fazer aqui um destaque para mostrar isso. Em Levítico 19:12, eu grifei aqui a primeira parte, que é a seguinte: não jurem falsamente. Olha lá em Levítico, se você pegar o texto, o versículo todo e focar nessa parte, você vai ver como isso que eu estou falando tem fundamento e é de fato a ideia aqui. Não jurem falsamente. Então, em Levítico, o Senhor já inicia o texto dizendo: não jurem falsamente. E aí depois ele diz tudo mais. Em Números 30, verso 2, grifei aqui a última parte do versículo, que diz assim: não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Olha a ênfase aqui em Números 30, verso 2. Não poderá quebrar a sua palavra, mas deverá cumprir tudo o que disse. E aqui, por fim, Deuteronômio 23, 21, grifei aqui a parte que fala o seguinte: não demore a cumpri-lo. Não demore a cumpri-lo. Então, o que há de fato dentro desses textos que os judeus usavam como base para normatizar os seus juramentos, o foco não estava no nome de Deus, no fato de Deus estar envolvido no juramento, o nome de Deus literalmente envolvido, mas estava falando especificamente sobre a verdade do acordo, a verdade do compromisso. E a gente vai perceber que em todos os compromissos que a gente assume, Deus está envolvido, não tem jeito. Então, o fato dele focar aqui sobre a verdade que deveria existir no coração das pessoas que estavam fazendo o acordo,
é de fato algo muito convincente, porque realmente, se você acorda alguma coisa contra a pessoa e você não está querendo cumprir o que você acordou, aí você coloca o nome de Deus naquele juramento, não vai resolver nada. Então aqui é a primeira consideração que eu faço. E é interessante perceber que esse discurso de Jesus no Sermão do Monte não é falar sobre novidades para os judeus, porque os judeus já sabiam de tudo isso que Jesus estava falando. Não era novidade para o judeu ouvir sobre a lei, ouvir sobre os textos da lei, sobre a forma de entender a lei. A questão toda é que eles interpretavam de forma diferente, de forma errada, na grande maioria das vezes para suas próprias conveniências. E dentro da própria cultura de Israel, os rabinos está recheado nos seus discursos aquela ênfase em que o judeu precisava falar e agir com verdade. E aqui eu trouxe alguns trechos desses ditos dos rabinos da época que demonstravam isso. Olha aqui, o primeiro deles. O mundo se apoia firmemente sobre 3 pilares: a justiça, a verdade e a paz. Isso é um dito de um rabino da época. Outro dito da época: há 4 pessoas que estão excluídas da presença de Deus: o zombador, o hipócrita, o mentiroso e o que faz circular calúnia. Olha só. E uma terceira frase: quem deu sua palavra e depois a muda é tão mau como qualquer idólatra. Então, pelo menos algumas frases aí que servem como um recorte histórico de como os rabinos da época ensinavam esse tema da verdade. Era de fato algo que estava bem claro para eles, que o judeu precisava falar a verdade e que Deus exigia isso deles. Mas não conseguiam ver que nos juramentos havia a exigência intrínseca de que eles deveriam falar a verdade. Então, aqui mais uma questão que eu quero que você pontue aí. É tão interessante, tão curioso olhar isso, que ontem eu falei com vocês aqui, naquela nossa exposição do texto sobre o divórcio, que havia dentro de Israel, naquela época, 2 escolas que podiam ser ditas como equivalentes a universidades da época, que ensinavam a lei. Essas 2 escolas eram as escolas de Shammai e de Hillel, 2 grandes mestres da época. E na escola de Shammai, a escola era mais, vamos dizer assim, mais fechada. Era uma escola mais ortodoxa. E a escola de Hillel era uma escola mais aberta, era uma escola mais progressista, era uma escola muito mais liberal. E no caso da escola de Shammai, sobre essa questão mesmo aqui da interpretação sobre a verdade, eles eram tão literalistas sobre como deve se viver de acordo à verdade, que havia até um costume na época de que o noivo não podia ficar também elogiando sua noiva muito, falando muito da beleza dela, porque chegaria um ponto que ele estaria falando além do que era a verdade. Ainda que ela estivesse bonita, ainda que ela estivesse toda bem penteada, toda bem arrumada, mas chegaria um ponto que ele extrapolaria a verdade e ele acabaria mentindo em algum ponto. Então, se ele não mentisse porque ela era bonita e estava bonita, ele mentiria por causa do exagero, de tanto falar daquilo. Então, na escola de Shammai, era até proibido ter o exagero no elogio. Olha só como é que era a questão. Mas, diante de tudo isso, mesmo assim, eles interpretavam a lei de maneira errada. E aqui eu passo para mais um ponto nessa nossa consideração desses versículos. Naquela época, no tempo de Jesus, havia pelo menos 2 problemas que envolviam... 3 problemas que envolviam o juramento. Primeiro deles, o juramento tinha se tornado algo tão banal que até em alguns acordos que não havia necessidade de impor juramento, era pedido que se fizesse um juramento para que aquilo ficasse mais amarrado, né, mais acertado. É como hoje na nossa época, você chegar para alguém e você vai levar, por exemplo, seu carro para colocar no estacionamento do mercado, digamos assim. Para o nosso direito brasileiro,
o contrato ele necessariamente ele não precisa estar escrito. Por natureza, ele é contrato verbal. E esse caso mesmo do contrato de depósito, que é o contrato que é o contrato em questão que eu vou falar agora, ele não depende de contrato escrito. Ele basta que você chegue e deixe o carro no estacionamento do mercado, que ali você está acertando um contrato de depósito com o estabelecimento. Então você vai fazer compras e tudo mais, na hora que você volta e pega seu carro, se ele tiver com algum problema, alguém tiver quebrado um vidro, alguma coisa, amassado, quem responde, quem tem que pagar pelo dano é o estabelecimento, porque foi feito um contrato de depósito. Digamos que pela ideia da época, esse contrato de depósito, que é o simples fato de chegar ali, deixar o carro e fazer as compras no próprio estabelecimento, não em outro, mas no próprio, você tivesse que pegar um papel e fazer alguém do mercado anotar ali e assinar dizendo, olha, eu reconheço que esse carro ficou aqui e tal, e eu assumo os compromissos e tal. Esse não precisa de contrato escrito. Mas no caso deles, quando chegava lá, para fazer qualquer que fosse o contrato, acordo, que não precisava de juramento, eles exigiam o juramento. Então o juramento acabou ficando algo muito banal. Um outro ponto que demonstra muito bem como é que era o juramento na época, é que as pessoas faziam o juramento de uma maneira muito evasiva. Digamos, aqueles 3 textos que a gente viu do Antigo Testamento, Deus fala sobre a verdade nas palavras. O que está claro ali é que quando você acorda alguma coisa com alguém, quando você celebra um contrato, quando você assume um compromisso, você tem que fazer isso só quando você tem no coração a disposição em cumprir. Tem que ter verdade naquilo. Só que aí o que eles faziam? Eles assumiam um compromisso, juravam que iam cumprir, mas só que eles não estavam comprometidos em cumprir de fato. E por que eles usavam essa avaliação? Porque eles diziam, se você fizer um juramento, mas você não colocar o nome de Deus, olha só, se você fizer um juramento e não colocar o nome de Deus nesse juramento, tipo, você jurou que ia fazer alguma coisa, mas não disse que jurou por Deus. Se você não jurou por Deus, o contrato, o acordo que você fez com a pessoa era um acordo relativo. Olha só como é que era a ideia. Relativo. E o que quer dizer isso? Ele não estava, aquele que tinha feito o juramento, não estava obrigado, não estava adstrito, não estava ligado de forma total ao compromisso que ele tinha assumido, porque ele não tinha dito que era no nome de Deus. Veja aí como é que é o problema. Por isso Jesus diz no texto que ainda que a pessoa jure pelo altar, ainda que ela jure por Jerusalém, ainda que ela jure pela cabeça dela, ainda que jure pelo céu, ela tem que... Jesus obriga a que essa pessoa não se comporte dessa maneira e diz que o juramento não pode ser praticado, mas ali, a gente vai ver mais adiante, não é que ele estava dizendo que não era para ser, o juramento não poderia existir, mas era o fato deles usarem esse juramento para se esquivar, se eximir das responsabilidades. Então estavam mentindo quando diziam o que iam fazer. Então, nesse momento, para esse gênero de juramento, que era o gênero de juramento relativo, que era aquele que se fazia o juramento dizendo que jurava pelo céu, jurava pela terra, jurava pelo altar, por Jerusalém, pelo templo, quando algum judeu fazia esse tipo de juramento, ele estava fazendo um juramento relativo. E ele não tinha obrigação de cumprir tudo que ele tinha acordado. Agora, se ele fizesse um juramento em nome de Deus, aí ele teria um juramento absoluto. Então ele não poderia se comportar diferente do que ele assumiu. Então veja como é que era a diferenciação das coisas. Primeiro, qualquer que fosse o compromisso assumido, ainda que fosse algo que não precisasse de contrato, não precisasse de juramento, eles obrigavam a pessoa a jurar. Depois vinham as formas de juramento. Tinha a forma de juramento relativa e a forma absoluta. A relativa era aquela que dizia respeito a um juramento que era feito por alguma outra coisa que não fosse Deus. É por isso que Jesus diz também, porque tinha naquela época, assim como tem hoje, né, pessoas que dizem, eu juro pela minha vida. Hoje a gente ouve muito isso, né? Não, eu juro pela minha vida, eu quero cair aqui mortinho se eu não estiver falando a verdade. Naquela época eles usavam muito a expressão, eu juro pela minha cabeça. E aí Jesus diz, você não pode dizer quando vai ser que seu cabelo vai ficar, quando seu cabelo ficará branco, preto ou branco, por que você quer agora jurar pela sua cabeça, né? Tanto a sua cabeça, quanto a terra, quanto o céu, quanto o templo, quanto Jerusalém, tudo pertence a Deus.
Você não pode jurar por nada disso porque pertence a Deus. E de qualquer forma, ainda que seja de forma na sua mente que você pense que não está jurando por Deus, mas como tudo depende dele, tudo é dele, você também está jurando por ele de qualquer jeito, porque tudo é dele. E quando diz sobre o cabelo, a tradução, a gente vê nas nossas Bíblias, né, normalmente assim, você não pode fazer um cabelo ficar branco ou preto. E a gente sabe que desde que inventaram a tinta de cabelo, as pessoas pintam o cabelo da cor que querem, né? Aí tem muita gente que diz assim, não, mas esse texto aqui não tem nada a ver, porque qualquer pessoa tem o poder de transformar o cabelo da cor que quiser, para a cor que quiser. Só que o texto, se você for pegar a ideia dele no original, o que Jesus comunica aqui é aquele sentido de que nenhum ser humano sabe qual vai ser a época de sua vida em que seu cabelo vai deixar de ser preto e vai passar a ser branco. Por exemplo, tem pessoas bastante jovens, com coisa de 30 e poucos anos, 40, que estão com o cabelo já completamente branco, cabelo inteiro branco. Outras chegam até os seus 60 e poucos anos. Minha avó materna faleceu já velhinha, mas tinha o cabelo todo preto. Pouquinhas coisas, poucos cabelos brancos, poucos mesmo, cabecinha pretinha, né? O cabelo todo preto. Então, a mensagem que Jesus estava transmitindo aqui é a seguinte: você não tem domínio nem sobre a sua vida, nem sobre os códigos que dizem que foram colocados por Deus na sua vida para dizer quando é que você vai deixar de ter um cabelo preto para passar a ter branco, um cabelo loiro para deixar de ser loiro e passar a ser branco. Por que você quer jurar pela sua cabeça? Então, nesse ponto, Jesus chama a atenção para aquela ideia de que, por mais que eles acreditassem que o juramento fosse relativo, ele não era relativo, porque quando eles diziam que juravam pela cabeça, juravam pela sua própria vida, juravam por Jerusalém, juravam pelo céu e tudo, eles estavam jurando por Deus de qualquer jeito, porque Deus é dono de tudo. E aí, queridos, a gente avança um pouco mais e a gente pode perceber aqui também que quando eles falavam todas essas coisas, eles tinham perdido ou nunca tiveram a consciência de que o que os textos que eu li aqui estavam dizendo era justamente sobre a verdade que tinha que existir naqueles compromissos. Então, o grande erro desses seres humanos que estavam aqui, que Jesus confronta, era de eles imaginarem que a lei, que a palavra de Deus tinha que ser obedecida apenas de forma teórica, literal, no que está ali no texto, mas que eles não deveriam ter isso no coração. E a gente já viu que o nosso coração precisa estar cheio da palavra, que a verdade precisa dominar o nosso coração, que o nosso comportamento, na medida em que nós temos a palavra de Deus dentro da gente, a gente pratica essa palavra e nossos atos vão ser aqueles a demonstrar que somos transformados. Então, o nosso coração é essencial, o nosso interior é essencial. Não tem como viver essa mensagem do Senhor sem que eu, de fato, tenha sido transformado. E essa é a grande questão. Aqui não é um faz de contas. E para aqueles judeus daquele momento, e durante a história judaica, a ideia era que simplesmente, se eles não usassem o nome de Deus, já estava resolvido. E eu aqui expliquei as razões, né? E Jesus disse, não. Vocês devem perceber que o que está nesses textos, a questão em jogo, é a verdade envolvida. Quando vocês assumem um compromisso com alguém, vocês têm que assumir. Se vocês assumiram, vocês têm que cumprir. E quando vocês avaliam esse compromisso, antes de assumir, vocês têm que saber se vocês estão dispostos a irem até o fim. Então, a grande questão aqui é o comportamento com base na verdade. Feitas essas considerações, eu vou fazer a abordagem agora de um outro ponto, que é sobre como a gente deve encarar a proibição de Jesus aos juramentos. Então, Jesus disse que os juramentos estavam proibidos, né? Vamos ver o texto? Pega aí sua Bíblia. Verso 34 diz assim: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vamos lá? O que Jesus quis dizer com a proibição aqui? Essa proibição é total, é irrestrita?
eu posso dizer para você que não é uma proibição total e restrita. E eu vou aqui fundamentar essa minha afirmação, tá bom? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que diversos personagens bíblicos usaram o juramento e não foram recriminados na palavra de Deus. O registro não faz nenhuma reprimenda a eles. O primeiro deles foi Abraão, quando ele confirmou suas promessas ao rei de Sodoma e a Abimeleque. E aqui eu trouxe o texto de Gênesis 14, versos 22 a 24, que mostra esse ponto. Então vou ler aqui Gênesis 14, 22 a 24, que mostra esse juramento de Abraão, tá bom? Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Então aqui, Abrão ainda com esse nome, né? Abraão faz um juramento por Deus, Deus Altíssimo, tomando Deus como testemunha daquele juramento. E a Bíblia não faz qualquer tipo de repreensão a ele. Abraão também usou um outro momento de juramento, exigiu o juramento do seu servo em Gênesis 24, versos 3 e 9. Então, Gênesis 24, versos 3 e 9 tem esse relato e eu vou ler aqui. Diz assim: e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Esse é Gênesis 24, 3. Gênesis 24, 9 diz assim: então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Então, Abraão exigiu do seu servo que na medida em que ele fosse procurar uma esposa para Isaque, que ele jurasse por Deus que ele não ia pegar mulher nenhuma daquelas da região. A gente também vê que o próprio Jesus foi colocado sob juramento e ele fez um juramento que a gente vê em Mateus 26, versos 63 e 64. E eu vou ler aqui esse texto. Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure, pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, Jesus foi colocado numa situação em que foi exigido dele, naquela inquirição, que ele jurasse por Deus que se ele era ou não o Filho de Deus. E ele disse que sim, que era o Filho de Deus, até porque quando ele dá a resposta, a própria frase que ele faz, que ele apresenta, como ele responde, é de que fato ele confirmou ali, ele aceitou dar aquela resposta nos termos de um juramento. E a gente vê também que o apóstolo Paulo jurou em diversos momentos, afirmando algumas frases aí em suas cartas. Em 2 Coríntios 1, 23, ele diz o seguinte: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Ele usou aqui uma forma de juramento. Em Gálatas 1,20 ele diz assim: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Uma outra maneira que ele usou para jurar que não estava mentindo. E aí a gente olha que nesses casos ele está se colocando sob juramento e demonstra que de fato isso aí não era uma prática que a Bíblia via como algo errado se fosse praticado da forma correta. E também não há nenhuma repreensão no Novo Testamento quando Paulo faz uso disso, quando Jesus fez uso. Hebreus 6,16 diz o seguinte, é um último texto que eu vou apresentar aqui para vocês. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, isso em Hebreus 6,16. E o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Então, não há nenhuma palavra negativa aqui depois dizendo que esse comportamento era errado, não é? Então, qual é a grande questão aqui?
O juramento sempre ele é proibido? Não, porque, por exemplo, se você chega na justiça e você tem que jurar, é bastante comum que numa audiência, quando a pessoa chega, as partes não, porque elas não estão obrigadas a dizer a verdade. Isso é um ponto bem curioso do nosso direito, e não é só do nosso, né? O direito mundial. As partes em litígio, elas não estão obrigadas a dizer a verdade. Elas deveriam dizer, mas não estão obrigadas. Mas as testemunhas que vão prestar o seu depoimento, essas testemunhas têm que dizer a verdade, porque ali elas estão como testemunhas da justiça. Ainda que elas sejam arroladas pelas partes, elas estão como testemunhas da justiça. Então, normalmente acontece que quando chega na hora da audiência, o juiz ou a juíza fala com a testemunha que, se ela mentir, ela estará mentindo ao juízo e ela pode responder às penas da lei. E alguns juízes são até mais enérgicos, né? Dizem que quem mentir ali em audiência pode sair preso. E é claro que ela não vai sair presa imediatamente, ela vai ter que responder a um processo que vai ser instaurado, mas de todo modo serve como um medo muito grande para a pessoa, na hora, ter ciência de que ela tem que falar a verdade. Então, quando se fala sobre dar um testemunho, se exige que diga a verdade, que ali está se prometendo, jurando que vai dizer a verdade, porque é necessário dizer a verdade para o bem da justiça. Então, a palavra de Deus não iria impedir que nós disséssemos ali, jurássemos que estamos dizendo a verdade, o que estamos falando é a verdade, porque é uma exigência da lei. E essa é uma exigência muito pertinente, porque a maldade que existe no coração do homem faz com que o comportamento de todos tenha que passar por um crivo, porque a maioria vai mentir, a maioria vai falar coisas que não existem. Eu já vi algumas vezes, inclusive, no saguão, né, da justiça, não vou nem dizer qual é o segmento da justiça para não identificar muito bem, mas já vi no saguão de um determinado ramo da justiça, às vezes está ali todo mundo esperando a audiência e vai um advogado, chama uma testemunha que ele levou para o processo e, sem muita cerimônia, a gente ouve de perto, está ali próximo, né? Falando, olha, você vai dizer isso, isso e isso. E aí, né? A testemunha está ali, é a testemunha da justiça, mas o advogado que está ali está dizendo à testemunha o que ela tem que falar em juízo. Então ele está corrompendo a testemunha. E quando ela chega em juízo, o juiz tem que fazer pressão nela para, de fato, ela entender que ela não é uma testemunha ali que está para falar mentira, mas ela está para falar apenas a verdade. Então, por causa disso, existem os juramentos. E quando a gente olha para a repreensão de Jesus, é uma repreensão porque, como eu já fiz as observações aqui, para a época, o juramento tinha se tornado algo banal. Para tudo se fazia um juramento, as pessoas já juravam para não cumprir, porque quando não queriam cumprir, não colocavam o nome de Deus envolvido, juravam pelo templo, juravam pelo céu, pela terra, pela cabeça. Então, não queriam cumprir. Então já juravam de forma diferente para que não precisassem ser obrigadas a cumprir o que prometeram. E todo esse ensino está girando em torno da verdade, que é aquela grande questão. O que Jesus quer que a gente perceba aqui é que aqueles que foram salvos, o ideal é que todo mundo fizesse isso, falasse a verdade, mas a obrigação urgente, imperiosa, é para aqueles que foram salvos e que têm a verdade do Senhor no coração, que esses falem a verdade. E aí vem a grande frase de Jesus, que para você, que para mim, para aqueles que foram salvos, que a nossa palavra seja o sim e o não. Então, se eu precisar falar mais alguma coisa além disso, isso vem do maligno, no sentido de que se eu preciso dizer mais alguma coisa para que eu consiga demonstrar que a minha conduta é verdadeira, que a minha palavra é séria, então há um problema aí. E aqui eu faço uma última consideração, que é a do comportamento, que é a da conduta. Porque quando Jesus fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, ele atrela essa palavra ao convívio da gente com as outras pessoas, a nossa conduta. Eu já fiz a observação aqui sobre a questão da justiça, porque é uma questão bem pontual, né?
Você foi testemunhar, você precisa ali jurar que vai falar a verdade. Você precisa dizer que vai falar a verdade. E normalmente hoje, até quando o juiz fala com a testemunha sobre ela falar a verdade, nem coloca sobre os termos de que ela tem que jurar. Jure que você vai falar a verdade. O que eu particularmente vejo na prática jurídica, na prática como advogado, é o seguinte: a gente chega na audiência e o juiz olha para a testemunha e ele diz para a testemunha: você está ciente de que você está aqui, que você é testemunha da justiça e que você está obrigado a falar a verdade? A pessoa diz: sim. Você sabe que se você mentir em juízo, você vai presa? A pessoa diz: não sabia, mas agora eu estou sabendo e eu não vou mentir. Então, mas é isso, não chega naquela de dizer assim: juro-te solenemente, por Deus, pela Bíblia. Não fala isso não. Então, mas na justiça é pedido que fale a verdade, basicamente isso. Mas o que Jesus está dizendo aqui sobre o se ensina ou não, é que à luz do que era o comportamento dos fariseus, dos mestres da lei, dos judeus da época, de que eles tinham que jurar por alguma coisa para mentir depois, dizendo que não iam cumprir porque tinham jurado não por Deus, mas por outra coisa, Jesus está dizendo que a sua palavra não precisa de juramentos, que você, no seu convívio com as pessoas, que a sua vida com as pessoas seja pautada na verdade. Então, quando você disser para a pessoa: eu não vou fazer isso, você não faça. E a pessoa vai entender que você não vai se comportar daquele modo. Se você disse: eu não fiz isso, essa pessoa vai olhar para você e, se seu comportamento de vida demonstra que você é uma pessoa séria, ela vai acreditar em você e vai dizer: não, de fato, basta que você diga que não fez, que eu acredito, porque você é uma pessoa correta. Então, esse comportamento, esse se ensina ou não, está ligado à vida, ao cotidiano da pessoa, ao exemplo de vida que ela dá. Então, quando Jesus diz que se a pessoa disser alguma coisa além do sim ou do não, que isso vem do maligno, é porque ela já não está vivendo uma vida em conformidade com a palavra, ela não está dando exemplo de vida, ela está mentindo, ela está se comportando mal, as pessoas não confiam nela, e então ela tem que se albergar, se proteger, se abrigar sob o juramento. Mas na realidade, ela está fazendo isso porque a vida dela é uma mentira, ela não se comporta de maneira verdadeira. Então, o que Jesus diz é o seguinte: perceba que todas as vezes que você tem que jurar por alguma coisa, é porque a sua própria vida já não é suficiente para garantir sua palavra. E a vida do cristão tem que ser suficiente para ele garantir a palavra dele. Porque doa quem doer, venha o dano que vier. Se você fez alguma coisa e esse erro tem que vir à tona, não adianta dizer que não fez. É muito melhor reconhecer o erro, reconhecer que fez, assumir os danos, do que você começar a mentir e a esconder a verdade, porque isso vai prejudicar a sua vida, vai prejudicar a sua conduta, vai prejudicar a sua vida com Deus. Então esse é o resumo desses versículos. É o ensino que Jesus está transmitindo aqui. Aquilo que a gente tem que ter na mente é que a verdade nos nossos relacionamentos é o que tem que imperar. O que a gente tem que ver aqui é que o que a gente fala tem que ser dito com verdade. Se eu digo que eu vou fazer algo, que eu vou me comportar de uma maneira diferente sobre alguma coisa, eu só posso dizer isso se eu for fazer. E se acontecer alguma coisa, algum fato inusitado, algum fato impensado, que eu não tinha nem analisado que podia acontecer e que não me deixou fazer o que eu tinha dito, eu vou reconhecer que houve um fato que me impediu de cumprir. Então, fugiu ao meu controle. Mas a verdade está ali, que havia um compromisso, que era algo que de fato iria ser feito. Mas a grande questão é, quando você assume um compromisso, quando você fala algo para alguém, você tem que falar com verdade. Porque se você fala com mentira, ou se você precisa de juramentos para poder dar força ao seu comportamento, à sua vida, é porque há algo de errado aí e precisa ser tratado. Porque a grande questão aqui que Jesus traz é a avaliação sobre o comportamento do cristão, o comportamento daquele que foi salvo, daquele que tem os mandamentos do Senhor como parâmetro de ética cristã e que se comportam, que amoldam a sua vida, o seu comportamento ao padrão de Deus. Então, se eu me comporto de acordo com o padrão do Senhor, naturalmente eu vou falar a verdade, eu vou transmitir segurança, eu vou transmitir confiabilidade e não vai ser necessário que eu prometa por mais nada a não ser porque eu disse que de fato aquilo é verdade ou que eu vou fazer aquilo. E nos momentos que eu precisar jurar por algo, porque a justiça exige,
porque o ato jurídico que ali está sendo praticado exige que eu faça isso, ou mesmo porque o comportamento de muitos outros foi muito ruim e ninguém mais acredita na palavra de um ser humano e eu tenho que jurar para dizer que de fato aquilo ali eu vou fazer, não tem problema nenhum eu jurar, porque a grande questão aqui é você falar com verdade e você cumprir o que você está falando. Então, se por causa da humanidade corrompida, do mau exemplo, as pessoas precisam que se faça um juramento para que se assuma um compromisso, ele não está vedado. Jesus não está dizendo que isso aí não pode ser feito, mas está dizendo que o foco essencial do relacionamento das pessoas é a verdade. Então diga a verdade, se comporte de acordo com a verdade, tanto naquelas situações em que não é exigido juramento algum, como também naquelas em que o juramento é exigido, e aí você vai jurar dentro dos termos que é exigido só para cumprir uma forma, porque a sua vida é pautada pela verdade, e se não existisse essa necessidade do juramento, você viveria tranquilamente do mesmo jeito, porque você vive a verdade. Então, essa é a grande questão. E eu faço votos de que, com essa explanação, com essa explicação, tenha ficado claro isso na sua mente e que esta nossa meditação de hoje tenha servido para fazer você subir mais alguns degraus aí na sua caminhada cristã, na sua busca por santificação. Amém, queridos? A gente chegou já ao final desse nosso momento de reflexão de hoje e aqui eu digo que foi um prazer estar com vocês mais uma vez e peço a Deus que abençoe a mente e o coração de todos e que durante esse período que a gente tem vivido, período tomado aí repleto de restrições, que a gente não veja a leitura da palavra e o estudo da palavra de forma restrita, com restrições, mas que a gente use, leia, estude a palavra sem restrição alguma, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente se fortalece, mais a gente cresce, mais nos tornamos pessoas mais fortes, melhores. Então, que Deus aplique essa mensagem ao seu coração, tá bom? Se há alguém que hoje participa com a gente desta live, desta transmissão, e ainda não conhece o canal da igreja no YouTube, tem aí no perfil da igreja no Instagram, tem o link e tem também o QR Code que você pode escanear e ser remetido diretamente para o site. E você acessando o site, eu faço aqui um pedido que você se inscreva, ative ali o sininho das notificações para quando a gente colocar ali alguma publicação nova, você seja avisado. E que quando você assistir, você não assista só, que você curta o vídeo, né? Porque vai chegar um momento em que se você assiste, mas não curte o vídeo, você não vai ser mais notificado das postagens, porque o YouTube entende que você é alguém que se inscreveu, mas não está nem aí pro canal. Então, você vai acabar não sendo mais notificado, os vídeos vão começar a ficar cada vez mais esquecidos dentro da busca do YouTube. E se você não gostou do vídeo, coloca lá um dislike, né? Ao invés de curtir, você coloca lá não gostei. Nós vivemos em um país democrático, então você pode olhar, se você não gostou, pode colocar lá sua manifestação também, sem problema algum. Mas não assista só por assistir, né? Se gostou, coloque gostou, se não gostou, coloque não gostou. Interaja com o canal e divulgue também, porque é importante que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, né? Então, que Deus abençoe a todos. Vou orar neste momento, encerrando este nosso encontro e pedindo a Deus que nos dê um resto de noite debaixo da proteção, debaixo da paz dele. Feche os seus olhos e vamos orar. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor deu para a gente, concedeu a nós, por mais um momento de estudo, de meditação na Tua Palavra. Pai, que o Senhor aplique em nós tudo que a gente pensou nesta noite, tudo que a gente estudou, e que em nome de Jesus a nossa vida seja pautada na verdade, que não seja necessário fazer juramentos para que a nossa conduta seja respaldada. Tua palavra exige que a nossa vida já seja um livro aberto, algo feito com a base mais segura que existe, que é a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Então que a nossa conduta seja também uma conduta verdadeira, que a gente consiga honrar os compromissos que assumirmos e que só assumamos compromissos que de fato nós sabemos que vamos cumprir, vamos conseguir cumprir. E que o Senhor vá nos ensinando durante a nossa vida a fazer as adequações que forem necessárias e que em nome de Jesus
nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos nesta terra, que sejamos, como o Senhor mesmo já disse para nós, que sejamos sal e luz. Pai, abençoe também a vida da prima da Jeane, aquela criancinha que está doente, Pai, que o Senhor abençoe a vida dela, abençoe a saúde dela, restaure aquela criança e que em nome de Jesus ela tenha a saúde completamente transformada. Abençoe também, Deus, a irmã de Andréia, a Séfora, que o Senhor restaure a saúde da Séfora, louvado seja o Senhor porque ela tem se recuperado cada vez mais, que em nome de Jesus ela possa sair ali do hospital de campanha, completamente recuperada e voltar ao convívio de sua família. E o Senhor abençoe também a vida do cunhado do reverendo John William, abençoe a vida do reverendo John William, sua esposa, seu filho também, porque houve a suspeita, a conversa de que eles também tinham contraído a Covid-19, que se de fato contraíram, que o Senhor visite a vida deles, esteja transformando, restaurando a saúde deles também, a saúde do cunhado dele. Pai, que o Senhor abençoe todos os demais que estão sofrendo com essa doença, o reverendo Ronaldo Lidório, sua família, eles que já estavam se recuperando bem, mas que o Senhor abençoe que de fato a recuperação seja completa. Visite e abençoe, Deus, os profissionais de saúde que estão trabalhando, cuidando dessas pessoas que estão doentes. Visite e abençoe também aquelas pessoas que estão com outros tipos de doença, que continuam precisando de tratamento, continuam precisando de assistência médica. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor transforme. E abençoe, Deus, os nossos representantes políticos, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal. E que em nome de Jesus o Senhor faça com que as decisões deles abençoem a vida de todos. Pai, nós agradecemos por mais esse encontro e pedimos que o Senhor nos dê um resto de noite protegidos e guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você não conseguiu assistir toda a nossa transmissão, eu vou disponibilizar no canal da igreja, no YouTube. Você pode ir lá assistir. Organizei os ciclos de reflexão que tem lá nas playlists, não é? Então, se você quiser a playlist sobre o Sermão do Monte, tem lá os que a gente já tem, que a gente já teve disposição. Se você quiser ver a playlist sobre os 4 atos da Paixão de Cristo, tem lá também. E assim sucessivamente. Tem a playlist da Sabedoria de Deus, as meditações de Provérbios 1 a 9. Então, você pode ir lá e pode olhar todas dentro daquela classificação, dentro da organização das playlists. E se o Instagram permitir que eu faça a postagem direto agora ao final, como tem feito, ele permitiu nas últimas vezes, a postagem direto no IGTV, eu vou postar logo também aqui, mas também vou postar lá no canal da igreja, no YouTube. Então, que Deus abençoe a todos, foi uma maravilha, foi ótimo estar com vocês, que Deus dê para vocês uma ótima noite e amanhã a gente se encontra de novo, se assim Deus permitir, para termos mais um momento de reflexão bíblica e amanhã a gente vai meditar em Mateus capítulo 5, versos 38 a 42, a vingança não deve ser praticada. Então nós vamos pensar sobre esse tema, a vingança não deve ser praticada. Então a gente vai analisar isso amanhã. Que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.